E hoje a gente vai falar sobre um livro incrível que dilacerou meu coração, mas que eu não consegui largar, que é o livro Fique Comigo. Esse aqui é um romance de estreia da autora, da Ayobami. Apesar dela não ser uma escritora novata, ela já escrevia alguns contos. Esse livro, inclusive, ele foi bem hypado durante a época do lançamento dele. Andou figurando listas de primeiros lugares no mundo. E realmente a história faz jus a toda essa hype, porque é uma leitura que ao mesmo tempo é pesada, é sofrida, é uma história de uma família e de um conflito em família muito pesado. Você não consegue abandonar o livro, porque a escrita da autora é muito gostosa, ela é instigante demais, você quer saber o que vai acontecer com os personagens, então por isso, apesar de ser pesado, você não consegue abandonar. Foi um livro que eu devorei. Bom, o primeiro capítulo desse livro a gente já começa com a narrativa da Yesde, que é uma das personagens do livro. Nós temos aqui dois personagens narradores, que são a Yesde e o Akin. Eles são casados. A gente já sabe que a Yesde não vê o Akin há 15 anos. Essa narrativa é datada no dia 1º de dezembro de 2008. A gente sabe que a Yesde está indo para um enterro e que ela vai encontrar o Akin lá. E aí você já começa sabendo que alguma coisa aconteceu, porque nas primeiras páginas a gente já tem uma noção de que um conflito muito sério entre os dois levou a esse afastamento, a separação do casal. A gente percebe na narrativa dela uma mágoa muito grande, mas até então são apenas conjecturas que a gente acaba fazendo. Não sabemos em hipótese nenhuma quais os motivos que levaram à separação deles. A história então se passa ali entre as décadas de 80 e 90, que foi um período de ditadura, um período de golpe muito conturbado na política da Nigéria. Só que mesmo assim a autora, ela utiliza esse pano de fundo político só como um vulto, assim, parece aquela coisa assim bem suave, para que a gente entenda o quão difícil, o quão pesado era o conflito interno dentro dessa família. Porque apesar de tudo isso estar acontecendo, ninguém se importava com o futuro do que ia ser a política, quem iria tomar, quem iria deixar de ficar no poder. A preocupação desse casal o tempo inteiro é a questão da maternidade, a questão da masculinidade, as pressões que eles sofriam da família, principalmente da parte dele, das mulheres que pressionavam ela, né, as mulheres que estavam em volta dela, que a pressionavam para que ela fosse mãe. E então o peso muito maior aqui na história é do conflito interno e não do que está acontecendo em volta deles. Isso também fica muito claro quando a gente tem uns retornos ao passado. A gente percebe que eles eram extremamente engajados politicamente, eles eram envolvidos com isso. Durante o período que eles foram estudantes universitários, eles participaram de uma passeata que até ocorreu uma coisa assim muito pesada, né? A morte de um jovem. Você tem noção de que tudo isso já fez diferença na vida deles, já foi muito importante, quando esse peso que a sociedade coloca sobre eles não era um fardo tão grande assim, né? Eles eram só namorados. E a partir do momento que esse fardo se torna uma coisa muito maior, os conflitos políticos deixam de ter tanta importância, tanto peso, e sim os conflitos internos dessa família. Fiquei no quarto preocupada de como seriam os próximos dias. Quanto mais pensava nisso, mais eu desejava que Babangida conseguisse manter o poder. Não porque gostasse de como ele governava o país, mas porque o status quo era o diabo que já conhecíamos. E no capítulo seguinte, o capítulo 2, nós somos transportados para Ilesa em 1985. Ilesa é uma cidade a sudoeste da Nigéria que sofreu ocupação britânica entre os anos de 1893 e 1960. E é nesse capítulo que a história começa, porque aí nós conhecemos a dinâmica desse casal. Nós sabemos então que o casal vive em um relacionamento monogâmico, que é um acordo que eles fizeram entre eles, apesar deles viverem em uma comunidade iorubá, onde se é comum
o casamento do homem com mais de uma mulher. Na verdade, a própria Esdras conta pra gente sobre os relacionamentos e os casamentos do pai dela. A mãe dela morreu quando ela nasceu e ao longo da sua vida ela teve várias mães. Então, pra ela, poderia ser algo comum você ter, um homem ter várias esposas, e isso não acontece. A Esdras é uma mulher que ela pensa um pouco fora da caixinha naquela sociedade. Em uma cultura onde gerar filhos é uma coisa tão importante, o fato deles não terem filhos leva a pressão da família do Akim para que ele se case novamente com outra esposa. Na verdade, quando o capítulo começa, nós temos o ponto de vista da Esdras do momento em que a sogra dela chega com a nova esposa do Akim. O Akim havia se casado sem que ela soubesse, quebrando então esse acordo que eles tinham feito entre eles e gerando aí, iniciando a série de conflitos, e são muitos, que esse casal vai passar ao longo da história. E ela acaba ficando abalada com toda essa situação, e isso aí é muito natural, né? Claro que abala até a gente quando tá lendo. No terceiro capítulo, a gente pula pra narrativa do Akim. E eu achei isso tão interessante, porque o primeiro que a gente tem ali a Esdras contando que ela tá afastada do Akim, e o segundo, a gente supondo mais ou menos que esse foi um dos motivos desse afastamento, a segunda esposa dele. Até então a gente tem uma impressão muito ruim do Akim. E quando a gente lê a narrativa dele e os pensamentos dele, isso humaniza muito, porque a gente entende que ele ama muito a Esdras. Ele fala dela com um amor tão grande, que acaba dando uma nova perspectiva para a história, para a narrativa anterior, e você entende um pouco o comportamento e a atitude do Akim, um pouco. Então esse terceiro capítulo é muito importante pra gente entender que sim, ele amava Esdras, e que não, ele não queria casar com outra mulher. Não foi algo premeditado ou algo que ele quisesse, que ele estivesse usando como desculpa. Não só porque ele se via satisfeito, suficientemente satisfeito no relacionamento dele com a Esdras, mas também por um outro motivo que a gente só vai descobrir depois, lá para as últimas páginas do livro. E Esdras foi criada em um sábado, quando Deus teve tempo bastante para pintá-la de um ébano perfeito. Não havia dúvidas. A obra final era prova viva. Na primeira vez que a vi, quis trocar seu joelho por cima do jeans e dizer-lhe ali mesmo: meu nome é Akim, vou me casar com você. As narrativas são intercaladas entre os pensamentos do Akim, da Esdras, tanto no passado quanto no presente. Essas quebras nos inserem nos pensamentos dos personagens, e isso é muito importante, porque cada vez que ocorre um conflito, como eu disse anteriormente, você tem as impressões, as respostas ou o ponto de vista daquele outro narrador que também está passando junto com aquele personagem por aquele conflito. O interessante desse livro é você perceber que, apesar do nível de empoderamento, de esclarecimento de ambos os personagens, a cultura e os costumes, eles podem sim pesar muito nas escolhas e na vida dos indivíduos da sociedade no qual eles estão inseridos. Tanto Akim quanto Esdras, eles já tinham passado pela faculdade. A Esdras, ela era proprietária do seu próprio negócio, ela tinha um salão. Eles tinham uma vida relativamente confortável, um casal de classe média. Ele tinha um emprego bom, e mesmo assim eles não conseguem se soltar das amarras que a sociedade e a cultura impõem para eles. Eles fizeram suas próprias regras na vida, inclusive dentro do relacionamento, mas mesmo assim o peso das tradições conseguiu derrubar ali com todas as suas convicções. Por exemplo, o nível de desespero da Esdras em ser mãe, depois que ela descobre que o Akim havia se casado, leva ela a tal ponto ela ir buscar uns curandeiros de uma montanha que eles chamam de a montanha milagrosa, misteriosa, milagrosa, uma coisa assim. Ela passa por um ritual de transe e ela desce dessa montanha convicta de que ela está grávida, só que a gente descobre, isso é logo no início, então não é spoiler, que não é uma gravidez verdadeira, é uma gravidez psicológica, porque o tempo vai passando, passam-se 11 meses e a barriga continua. Ela passa por diversos médicos que dizem pra ela que ela não está grávida, e mesmo assim
contra todas as informações que ela tem, ela continua convicta de que ela está grávida. E essas situações, esses conflitos, eles vão só se amarrando em um conflito muito maior que vai ser gerado por uma outra situação que eu não vou contar aqui porque vai ser um spoiler gigante desse livro. Bom, a Yesde, ela tem esse conflito da maternidade muito grande, muito intenso dentro de si, porque ela não teve mãe, né? Ela sempre carregou essa culpa, inclusive pelo pai dela, pela mãe dela ter morrido durante o parto. E o pai amava muito essa mãe, então ela também nunca teve amor daquelas mães que ela teve ao longo da vida. E ela sempre se sentiu uma mulher, né, na verdade uma criança sem mãe e agora uma mulher sem filhos. As razões pelas quais fazemos as coisas que fazemos nem sempre serão lembradas. Às vezes acho que temos filhos porque queremos deixar alguém que possa explicar ao mundo quem éramos depois que morremos. Além do que, a gente tem um retrato da mulher nigeriana que ela tem o seu papel muito bem definido nessa sociedade. A mulher foi feita para gerar filhos. Se ela não gera esses filhos, se ela não cumpre o papel do qual ela nasceu para exercer, que é ser mãe, ela se torna uma pessoa descartável. Ela não é nada. Ela não é uma IA, ela não gerou. Então, nessa sociedade que, apesar de todas as coisas que ela faz, e apesar de todo o seu passado, de toda a sua história, de todo o seu conhecimento, ela não tem uma função dentro dessa comunidade. Gerar filhos nessa sociedade é um status para o homem e uma obrigação para a mulher. Se a mulher não tem essa capacidade, ela não tem serventia. Bom, gente, eu acho que eu já falei bastante desse livro, eu não posso falar muito, porque as coisas vão acontecendo e é bom você ir surpreendendo com o nível de desespero que um ser humano pode chegar para que ele caminhe de acordo com o status quo da cultura da sociedade no qual ele está inserido. Esse livro me levou a questionar muitas coisas. É muito fácil a gente questionar a sociedade alheia, né? Mas quando a gente olha para o nosso próprio umbigo, a gente vê também muitos comportamentos que eu passei a me questionar. Será que tudo que eu tô fazendo não é realmente também pra me encaixar dentro dessa sociedade, né? A gente tem que se questionar o tempo todo. O que eu tô fazendo é pra eu me encaixar nas tradições e no que a sociedade espera de mim, ou é algo que eu realmente quero e desejo? A Yesde, ela realmente queria ser mãe, ou ela passou por essa pressão durante toda a sua vida, desde a sua infância até após o casamento? Ela realmente queria ser mãe? Ela estava satisfeita com a vida que ela levava? O que vocês acham? Quem leu esse livro aí, comenta aqui o que vocês acharam, sem spoilers, tá, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!